Nós vamos abrir a palavra de Deus em Ruth capítulo 2, exposição que eu tenho feito lá em Campina Grande. E os versos 18 a 23 foram versos que eu preguei semana passada lá. Eu pretendia passar adiante, ir para o capítulo 3 e pregar aqui primeiro o capítulo 3. Mas nós tivemos um problema na transmissão e acabou que exatamente essa mensagem se perdeu lá semana passada. Então, nós vamos ouvir a pregação em Ruth 2, 18 a 23, e esta gravação ela vai fazer parte lá da sequência da playlist de Campina Grande, para quem vem assistindo, não perca, né, essa parte do texto de Ruth. Então nós vamos ouvir Ruth 2, versos 18 até o verso 23. Ouçamos a palavra do nosso Deus, irmãos. Ruth 2, 18. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Amém. Vamos orar? Nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, porque temos o privilégio de ouvir a Tua palavra todos os domingos, manhã e noite. E ela, Senhor Deus, não importa se esteja no Antigo ou no Novo Testamento, revela Cristo, a sua obra, a sua vida, sua morte e a sua ressurreição, além de anunciar a consumação de toda esta obra na sua segunda vinda. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que pelas Tuas misericórdias, pelo Teu Espírito, fale conosco esta manhã. Use, Senhor Deus, o Teu poder para nos abençoar, para nos instruir, para nos colocar, Senhor Deus, diante da Tua face e então darmos glória ao Senhor. Usa-me, Senhor Deus, como canal para tudo isso, como servo Teu, como um arauto do Senhor, para anunciar a Tua glória ao Teu povo. E que o coração deles esteja preparado, Senhor Deus, para receber a Tua voz, a Tua vontade, que nos será anunciada. Fala conosco, Senhor, no nome de Cristo nós pedimos. Amém. Desde o ano de 2013, quando houve toda aquela Revolução Americana ali por conta de um incidente entre um policial e um rapaz negro que acabou falecendo, criou-se uma revolução e dessa pequena revolução, uma frase, né, que traduzida diz, vidas negras importam. Aquele movimento iniciado nos Estados Unidos ganhou força no mundo inteiro. E aí as pessoas começaram a falar sobre o assunto, vidas negras importam, como se dali, até ali, ninguém se importasse com os negros. Como se a cultura inteira do mundo fosse uma cultura para desprezo do negro. Ora, evidentemente, o racismo é uma realidade. E existe em muitas localidades e com certa força, mas não nessa magnitude, não dessa forma. E a partir desse debate nos Estados Unidos, como os Estados Unidos ele acaba pautando o debate ocidental, quase todos os países começaram a tratar do assunto, de onde criou-se uma nova cultura chamada cultura woke,
que vem, né, da expressão estar alerta, estar acordado. Então, para você que quer estar antenado com as coisas, você precisa estar alerta inicialmente para a injustiça social. Tudo começa com um tema que universalmente todos vão concordar, né? Dificilmente alguém vai ter coragem de dizer que é a favor da injustiça social. Mas o que de fato eles queriam não era simplesmente resolver o problema da injustiça social, mas é implantar uma nova cultura, uma cultura anticristã. O que é que veio dessa ideia da cultura woke? Já praticamente não se fala mais de injustiça social, mas agora é o sujeito que quer lhe obrigar a falar todes. É o sujeito que quer colocar na sua cabeça que trabalhar menos vai lhe fazer mais produtivo. A vida inteira, nós trabalhamos, na verdade, 6 dias por semana. Segundo a Escritura, são 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Mas agora essas pessoas descobriram que o que vale a pena mesmo, o que nos torna produtivos, é trabalhar 3, 4 dias. Poucas horas em cada dia. E que isso vai resolver. Nós vamos criar mais riqueza trabalhando pouco, porque nós vamos dar a oportunidade de outras pessoas trabalharem nesse intervalo de tempo. E o que tem acontecido, no final das contas, é o contrário. A cultura woke, ela não produz mais, a não ser mais pessoas ociosas e mais pessoas que estão o tempo todo debatendo direitos, sem nunca tratar dos seus deveres. A vida inteira, irmãos, trabalhar muito foi o caminho para o sucesso. 6 dias por semana trabalharás. Lembra-te de um dia. A ideia era você não passar do limite, segundo o 4º mandamento. Cuidado para não virar um viciado em trabalho. Porque a tendência do homem na busca da prosperidade, na busca da riqueza, é trabalhar muito. Mas agora, eles dizem, não, trabalha aí 3, 4 dias. Mais do que isso, você não vai produzir. Você está sendo explorado pelo seu patrão. Você tem que buscar os seus direitos. Mas não trabalhe só pouco, trabalhe em casa de pijama. Isso vai lhe fazer muito mais produtivo. Faça de qualquer jeito, pare várias vezes ao dia para você descansar. Isso vai fazer com que a nossa sociedade ela empobreça cada vez mais. É verdade que em alguns estágios da vida isso é necessário. E em algumas situações isso é possível. Não necessariamente é um problema. O momento da pandemia nos provou isso. Em que o home office, em que trabalhar em casa, você ter essa condição era não só possível, mas necessário. E que até hoje, em algumas situações, quando o sujeito é maduro ao ponto de saber exatamente o que ele precisa fazer, trabalhar em casa não necessariamente é um problema. Mas para quem está iniciando a jornada, para quem está construindo ainda a sua carreira, isto não só é depreciativo, mas é impossível que dê certo. A maioria das empresas que começaram com essa revolução ali em 2020, passaram 2, 3 anos mediante a necessidade e perceberam que a produtividade não aumentou, caiu. E voltou todo mundo para o escritório. Se não todos, do ponto de vista de cada um, mas todo mundo, eu digo, a grande maioria voltou para o escritório. Porque lá o trabalho é supervisionado, lá o trabalho é estimulado, lá a competitividade ela é estimulada, e isso é extremamente necessário. Existem, eu vou repetir aqui, certas situações que isso não vai ser um grande diferencial, mas na grande maioria dos casos, especialmente para quem está começando sua carreira, ter este estímulo, essa competitividade, essa cobrança no trabalho é extremamente necessário. Trabalhar 6 dias por semana é uma bênção, irmãos. Não é exploração. Não foi o empresário metacapitalista que inventou, isso foi Deus que inventou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não são 3 dias, não são 4 dias, são 6 dias. Então, quando nós não estamos trabalhando na empresa, você não vai ser obrigado a trabalhar 6 dias na empresa se ela só lhe dá uma jornada de 5. Mas o que é que você vai fazer no 6º dia? Você vai ser produtivo. Você vai se esforçar.
Você não vai simplesmente colocar a perna para cima. Porque quando nós estamos em casa, irmãos, existe muito a fazer ainda na nossa casa. Os trabalhos que nós fazemos na nossa casa são trabalhos extremamente produtivos e geram riqueza, sim, para a nossa sociedade. Porque estar com os nossos filhos é um dos maiores trabalhos que nós temos. Dar atenção a eles, especialmente no dia que a gente tem mais tempo para fazê-lo, é algo que traz grandes benefícios à sociedade. Então, para o crente, eu falei isso inclusive lá na escola dominical no Alto Branco semana passada, o momento de aparente ócio para o crente não é um momento de ócio, não é um momento de não fazer nada, é um momento de trabalhar em outras coisas. É um momento de dedicar tempo para aquilo que você não teve tempo porque estava trabalhando para trazer o pão para casa. O crente não tem um segundo sequer de ócio na vida. Porque até o momento em que ele está dormindo, ele está cumprindo um trabalho. Eu estou reservando energias para o dia seguinte. Eu estou consumando a obra do Senhor. Então, para tudo que o crente faz na vida, há uma razão. Para tudo que nós fazemos, todo o nosso tempo precisa ser muito bem utilizado. E utilizado de uma forma tal que sirva. O nosso trabalho maior como cristãos é servir. E servir é algo extremamente trabalhoso e penoso. Portanto, a cultura woke é uma cultura anticristã. Trabalhar pouco é algo antinatural. Passar a vida inteira discutindo a respeito de meia horinha a mais, meia horinha a menos que eu trabalhei, é algo que vai lhe depreciar do ponto de vista de carreira profissional. Trabalhe muito. Você não é dono da empresa, haja como se fosse. Porque todos os que futuramente serão donos passaram um dia por um momento em que não eram, mas já pensavam como se fossem. Então trabalhem duro, trabalhem o tempo inteiro pensando em como crescer. Não queiram vida boa, porque nesta terra não há vida tranquila. É um momento de trabalhar e trabalhar duro para descansar no céu, onde nós trabalharemos, só que de uma maneira diferente, sem a fadiga. Quem não gosta de trabalhar duro aqui, quem não gosta das dificuldades desse mundo, jamais alcançará o céu, porque o céu é o lugar de trabalho. O nosso Deus diz, eu e o meu Pai trabalhamos até hoje. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então abandonemos, irmãos, essa cultura fraca, essa cultura mimizenta de passar o tempo todo reclamando de tudo e vamos ao trabalho, porque é o trabalho que sustenta a nossa casa. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante aqui de... Não são dois homens, não. São duas mulheres extremamente trabalhadoras que tiveram de se lançar ao trabalho, especialmente a mais nova, a Ruth, por uma condição da casa delas. E agora, quando nós olhamos para o capítulo 2, final do capítulo 2, quando elas estão no campo, voltando do campo de Boaz, elas estão recebendo o fruto do trabalho. Mas a história delas não foi sempre assim. Não foi uma história de colheita e de fartura. Mas volta comigo para o capítulo 1, por favor, e veja como tudo isso começou. Capítulo 1, verso 1 diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Perceba que o contexto histórico é nos tempos dos juízes. Então, o livro de Ruth, ele não acontece depois do livro de Juízes. Cronologicamente, ele está dentro do livro de Juízes, quando os juízes ainda julgavam. Então, esse momento em que os juízes julgavam, em que havia muita oscilação de Israel, ora, quando o juiz era bom e Deus havia levantado, eles obedeciam a Deus, ora, quando o juiz morria, eles passavam a desobedecer. Provavelmente, num destes momentos de desobediência, Deus pesou a mão sobre Israel. Israel passou por uma grande fome por conta da idolatria. E aí, durante o período dos juízes,
Quando a idolatria havia se instalado em Israel por falta de liderança, foi nesse momento que um homem chamado Elimeleque, que é o marido de Noemi, ele decide sair de Israel. A ideia é, por conta da fome nós vamos sair daqui. Veja o que é um homem com a mente fraca. Ele reconhece, ele sabe disso, que o motivo da fome não é a seca, simplesmente. Não é a falta da colheita. Mas o que está por trás da fome aqui é um problema espiritual. É a idolatria. Então, ao invés dele enfrentar a disciplina de Deus, porque ele sabia que era a mão de Deus que estava pesando sobre Israel, por conta da quebra do mandamento, ele simplesmente resolve sair de Israel. Não é assim? Às vezes Deus quer pesar a mão sobre nós por conta dos nossos pecados, e ao invés de nós enfrentarmos, para sermos tratados diante dos nossos pecados, para sermos penalizados por conta dos nossos pecados, e depois do tratamento restaurados ao Senhor, a gente simplesmente foge. Nós não queremos a disciplina de Deus. Nós não queremos o tratamento de Deus. Nós queremos a fuga. E o que foi que Elimeleque trouxe para a família dele depois da fuga? Ele vai para Moabe morar no meio de um povo estranho, no meio da idolatria, coloca a sua esposa, Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, todos em grandes apuros. Porque, veja, a fome lá em Israel seria passageira. Deus iria tratar com o povo e depois ele voltaria a abençoar, como ele volta a abençoar, no ponto em que Noemi e Ruth voltam para Israel. Então eles vão para Moabe e encontram o que ele tanto queria, prosperidade do ponto de vista material. Mas logo em seguida, fugiram por conta da fome para não morrer. Aí o texto diz logo em seguida, Elimeleque morreu. Depois Malom morreu, Quilion morreu. Morreram todos os homens da família. Observe capítulo 1. Verso 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Qual era o objetivo de Elimeleque? Salvar a família. De quê? Da fome que geraria morte. O que foi que aconteceu quando ele fugiu da disciplina de Deus? Morreu ele, morreu Malom e morreu Quilion, os seus 2 filhos. Não adianta tentar fugir de Deus. Não adianta tentar fugir da mão de Deus. Ela vai nos encontrar aonde nós formos. Nós precisamos, diante da disciplina do Senhor, e eu não me refiro simplesmente à disciplina eclesiástica, a gente sempre faz essa ligação. Porque fulano foi disciplinado na igreja. É possível, mas eu não estou falando só disso. Estou falando da disciplina, do peso da mão de Deus na providência. Não adianta tentar fugir disso. É preferível enfrentar. Porque ele queria preservar a sua família. Mas na sua loucura, ele acabou perdendo a vida e a vida dos seus 2 filhos. Mas não parou por aí. Porque o texto diz, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. Ele não só morreu, ele não só trouxe morte para os seus filhos, mas seus filhos se casaram com mulheres estrangeiras. As nossas tomadas de decisão, ao sabor das nossas próprias preferências, nos vão fazendo entrar num ciclo vicioso, onde um problema chama outro problema. Onde uma decisão ruim, que traz uma consequência, nos leva a tomar uma outra decisão equivocada, que traz outras consequências, e o final é a derrocada da família. O que foi que aconteceu? Não só a morte, agora, as 2 mulheres que deveriam ser protegidas pelos seus homens, pelos seus maridos, não podem mais ser. Por quê? Porque todos morreram. A situação da família de Elimeleque é que, tentando ampará-las da forma errada, ele levou todas as suas mulheres
a estarem desamparadas. Orfa, Ruth e Noemi. O meio da história todo mundo sabe. Noemi fica sabendo que Deus voltou a abençoar Israel, decide voltar para Belém. Orfa e Ruth dizem que vão voltar com ela. No meio do caminho, Deus faz com que Noemi pare e faça uma pergunta. Não é melhor vocês voltarem para lá? Não é melhor vocês voltarem para suas famílias, para a sua terra e para os seus deuses? Orfa pensa bem e diz, de fato, é melhor eu voltar. E o texto diz, ela volta para a sua parentela, para a sua terra e para os seus deuses. Ela não era uma filha da aliança. Mas Ruth diz, não me instes a voltar, porque o teu povo será o meu povo. A tua terra será a minha terra, o teu Deus será o meu Deus. Essa moabita se converte. Porque na providência de Deus, até as nossas piores decisões, que não vão ser isentadas pelo que Deus pode fazer de bom, todas as nossas piores decisões, em meio a isso, Deus faz algo de bom. Os irmãos lembram do que disse José, quando ele reencontrou seus irmãos, que pensavam que ele ia se vingar, ele olhou para os seus irmãos e disse assim, o que vocês fizeram comigo foi muito mal. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Enquanto nós estamos intentando o mal, Deus está intentando o bem para o seu povo. E o que aconteceu é que, no meio de tudo isso, há uma conversão. Ruth é levantada de Moabe e ela vai para Belém. Ela vai adorar o Deus de Israel. Quando eles chegam lá, as duas chegam lá, são duas viúvas. E não espere que na vida de duas viúvas aconteça bonança, aconteça fartura. Muito pelo contrário, elas chegaram em Israel e não tinham absolutamente nada para comer. Vejam, elas fugiram de Israel por conta da fome e encontraram o que comer. Agora, quando a família está voltando para Israel, por conta da condição de viuvez, elas não têm o que comer. Mas a lei de Deus dava a condição para Ruth e Noemi rebuscarem nos campos de algum daqueles homens que eram proprietários de terra. E esta mesma providência, por meio da lei, faz com que Ruth, que era mais jovem, que tinha mais condições de trabalhar, pudesse sair e rebuscar nos campos de um homem chamado Boaz. Boaz quer dizer forte, poderoso. O texto diz que ele era um homem valente, rico e poderoso. Então, é justamente na providência de Deus que Ruth vai trabalhar nesse campo. E ela era uma mulher tão trabalhadora, que chamou a atenção do rico Boaz, que não tinha nenhum interesse, segundo os interesses nela. Ele não se interessou inicialmente por Ruth, porque queria algum casamento. Ela era uma estrangeira, com muitas outras apareciam ali. Mas o que chamou a atenção dele foi o modo como ela trabalhava. Ele chama o seu capataz e diz, quem é essa mulher? Aí ele diz, essa é Ruth, a moabita aquela que veio com Noemi. Aí o capataz diz, ela chega aqui de manhã e não para de trabalhar até que o sol se rompa. Aí ele diz, então, a ordem daquele senhor é, ninguém a moleste. A lei de Deus dizia que ela podia rebuscar. Rebuscar seria o seguinte, todo grão que caísse no chão, pela lei do Senhor, lá em Levítico, era obrigatório que o dono da terra não deixasse ninguém ir lá e tomar o que caía do chão. Os funcionários daquela fazenda, daquele campo, eles só podiam pegar o que estava acima, o que estava ainda no pé. O que caísse, segundo a lei de Deus, era para os pobres. Então, depois que passavam os funcionários da fazenda, viam os pobres de Israel recolhendo o que caía no chão, as migalhas que caíam no chão, como lá na frente o Senhor vai usar essa mesma imagem, essas migalhas eram recolhidas e eram para o sustento do pobre. Só que nesse momento, Boaz diz algo a mais ao seu capataz. Não é só para deixar ela rebuscar ali. Aonde ela quiser, vocês vão deixar ela rebuscar. E mais,
vocês vão deixar cair o cereal no chão, propositalmente. Então veja, o que é que acontecia com Ruth? Quando ela saía de casa logo cedo, deixando a sua senhora, que passa a ser como uma mãe, né? Às vezes o texto fala de mãe, às vezes fala de nora, de sogra, mas é como se fosse a figura da mãe. Ela deixa a mãe idosa em casa e sai para trabalhar. Na mente dela, o que ela via no campo de Boaz era uma bênção de Deus, mas o trabalho que ela fazia era um trabalho duro, que estava sendo facilitado pela providência do Senhor. Então Deus toca no coração de Boaz, que manda os seus funcionários deixarem cair os cereais, mas na cabeça dela, ela está trabalhando de maneira dura. O que foi que melhorou a vida de Ruth? Não foi trabalhar menos, não foi lutar pelos direitos que ela provavelmente tinha, não foi ser líder sindical ali no meio dos pobres de Israel, não. Foi trabalhar duro. E quando ela trabalhou duro, chamou a atenção do patrão dela, que por mais que gostasse de ganhar muito, ele percebeu que aquela mulher tinha algo diferente. Ela vem de manhã e só para de trabalhar quando o sol se põe. Essa é a cultura que nós abraçamos, irmãos. Trabalhar do nascer do sol até que o sol se põe. É isso que gera riqueza. É isso que faz o teu patrão se embelezar por ti. É isso que faz você crescer na vida. Não tem outro caminho. É esse o caminho. Trabalhar duro. Isso não diz respeito somente à vida profissional. Isso diz respeito também à nossa vida particular em casa. Quando a gente vê um filho bem criado, quando a gente vê um filho que respeita os pais, que obedece os pais, que senta e fica bem acomodado no culto, e tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui, quando nós vemos essas cenas acontecendo, a gente diz assim, mas esse menino ele tem um jeito, né? Ele é tão obediente. Ele não é obediente por si, porque o que a Escritura diz é que todos nós somos desobedientes. Ele é obediente pelo trabalho duro do pai e da mãe dele, que está moldando o coração daquela criança. Então, quando a gente vê o fruto, a gente precisa ir lá na raiz e ver o que é que tem na raiz. Quando você vê alguém despontando em determinada área social, não inveje, olha o que é que ele está fazendo. Quando você vê uma família bem ordenada, não a inveje, não acho que ela nasceu pronta. Veja o que eles estão fazendo, qual é o processo para alcançar aquilo ali. Não tem outro meio, irmãos. Trabalho duro, em casa e fora de casa. Todos os nossos trabalhos, na igreja, em casa e fora de casa, só alcançarão bons frutos se forem por meio de um processo duro e desafiador. É isso que nos faz crescer. Agora voltemos lá para Ruth 2, que é um momento em que, depois de receber esta bênção de Boaz, de ter o seu trabalho facilitado, ela volta para casa para que Noemi pudesse ver o tamanho da bênção que o Senhor trouxe sobre elas. Verso 18. O texto diz assim: tomou e veio à cidade e viu a sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ela, na cena anterior, ela teve uma oportunidade de sentar, inclusive, com Boaz. Boaz, ele juntava todos os funcionários, tinha um momento lá que eles podiam comer, se alegrar um pouco, descansar. E Ruth teve a oportunidade de sentar ali no meio dos funcionários. Ela achou que era algo extremamente digno não sentar na mesa de Boaz na sua casa, mas somente entre os funcionários. E ela comeu e se fartou. Quando terminou o dia, ela tinha rebuscado tanto, e os funcionários tinham deixado cair tantos cereais, que ela levou algo em torno de 25 quilos da produção para casa. Você imagina, uma mulher, depois de um dia de trabalho, carregar 25 quilos nas costas, porque não tinha
carrinho de compras, não. Era nas costas, até a casa. E chegar lá e despejar isso nos pés da sua mãe, você imagina o que é, depois de passar fome, você perceber isso. A prosperidade está chegando na nossa casa. Por quê? Porque nós estamos obedecendo a lei de Deus. Israel caiu em idolatria e Deus fez passar fome. Os nossos maridos nos levaram para um lugar que nós não deveríamos estar, especialmente Noemi. Mas agora o Senhor está nos abençoando. Ela está honrando o 5º mandamento. Porque veja só, ela podia ter comido e trazido alguma coisa lá para a mãe dela, mas ela traz toda a produção para a sua mãe. Se você abrir comigo, primeira carta a Timóteo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 5. Verso 3 e 4. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Veja só. Esse texto está falando aqui a respeito do 5º mandamento, claramente. A viúva, ela precisa ser assistida, porque ela não tem marido. Então alguém diz assim, corre para a diaconia da igreja. Paulo dizendo, não. Timóteo, você primeiro tem que saber como é que você lida com uma situação como essa. Essa viúva, ela tem família? Se ela tem filhos, os filhos é que devem sustentar a viúva da casa. Se é uma mulher idosa, os filhos sustentam os idosos. Agora, quando eles não conseguem, quando eles não têm os meios, a igreja vai ajudar. Mas, em primeiro lugar, deve ser um prazer para os filhos honrarem os seus pais na velhice. Eu estava, inclusive, comentando isso com Ellen ontem, né? Eu fico pensando nesse pessoal que defensor aí de ser mãe e pai de planta, mãe e pai de pet. Em vez de ter filho, o cara tem um cachorro. Nada contra ter um cachorro, né? Eu acho, inclusive, algo muito legal. Mas, no lugar de ter um filho, ter um cachorro, no lugar de ter um filho, você ter uma planta, qual a esperança que essas pessoas vão ter quando tiverem 70, 80, 90 anos? Você acha que o teu cachorrinho vai cuidar de você na velhice? Que aquela plantinha fofinha vai cuidar de você quando você precisar, que alguém vá comprar remédio na farmácia? Não vai. São os filhos que vão honrar os pais. Alguém pode pensar assim, mas se o senhor soubesse, lá na minha família, meu pai adoeceu e meus irmãos, nenhum quis ajudá-lo. Ora, mas isso aí, eles vão se ver com o Senhor, porque quebraram o 5º mandamento. Isso não é a regra, isso não é o correto, não é o ideal. Se você fizer aquele trabalho bem feito com os teus filhos, um trabalho duro, eu duvido que eles não te ajudem. Agora, se você for adepto da cultura woke, né, e passar isso para os teus filhos, dando vida boa a eles, deixando eles decidirem tudo naquilo que eles querem, dando tudo para eles de mão beijada, não tenha dúvida, você vai passar, é mais fácil a tua planta te ajudar do que teu filho. Porque a tua planta, pelo menos, não te atrapalha. O teu filho, na velhice, vai te atrapalhar. Se você criar bem os teus filhos agora, você vai curtir os teus netos. Agora, se você criar mal os teus filhos, se você curtir os teus filhos, você vai criar os teus netos. É evidente que é assim. Então, essa mulher, ela voltou para casa, depois de um dia duro de trabalho, carregando 25 quilos nas suas costas, para mostrar, Deus tem nos abençoado. Ela honra a sua mãe. Voltando lá para Ruth 2, verso 19, diz assim, então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste?
Você percebe que não é um trabalho, não é um cuidado simplesmente de sogra. Isso é coisa de mãe. Minha filha, onde é que você esteve hoje? Com quem você trabalhou? O que foi que você fez? Com quem você lidou? Isso aqui veio de onde? Isso é coisa de mãe. Só os pais fazem isso. Porque eles têm autoridade para fazer. Mas faça. Isso não é invasão de privacidade, nem coisa semelhante a essa. Você chegar para o seu filho e dizer, você estava com quem? Aí, também o senhor quer saber tudo da minha vida? Só por um motivo, eu sou teu pai. Só por isso. É claro que eu preciso saber de tudo da tua vida. Porque eu sou a tua consciência, você não tem consciência ainda. E eu estou te ajudando a formá-la. Então, o nosso trabalho, irmãos, especialmente os que têm filhos pequenos, é saber de praticamente tudo que acontece com eles. E quando você, pai, homem, né, precisa se ausentar de casa para trabalhar, a primeira coisa que você pergunta quando chega em casa, a sua esposa é o quê? E aí, como é que estão? Como é que estão os meninos? O que foi que aconteceu? Como é que foi o dia em casa? Eu não estava, mas eu deixei a minha representante no meu lugar. Eu quero saber qual é o relatório de cada um. E sabe o que a mãe disse durante o dia, quando a criança desobedeceu? Faça não, quando chegar eu vou contar tudo ao seu pai. Não é assim? Eu vou contar ao seu pai e você resolve com ele. Quando passou dos limites com a mãe, ela apela para a autoridade do pai. Porque ela sabe que juntos, ambos querem saber o que aconteceu. Agora você chega em casa, aí você diz assim, não, um dia cansativo desse, eu não quero saber de problema não. A mulher estava aí, ela resolva. Eu vou brincar com meus filhos. É momento de me alegrar com eles. Eles vão te amar. Mas eles vão te amar como amam um amigo. Como amam uma criancinha da mesma idade dele, não como um pai. Porém, se você quiser saber do que aconteceu, se você se envolver, depois você chama ele, o que aconteceu, meu filho? Sua mãe disse que você fez isso, isso. Você quer realmente, você está interessado na vida do seu filho. Talvez naquele momento da bronca, no momento da disciplina, ele não goste. Mas ele sabe, meu pai se preocupa comigo. Ele tem atenção. E outra coisa, ele não é meu amiguinho da escola, que senta só para brincar comigo. Ele é meu pai. Ele cuida de mim, não como um amigo, mas como um pai. Então ela pergunta, onde é que você foi? Com quem você colheu? Onde você esteve? Filhos, não achem demais o que os pais de vocês perguntam a respeito de vocês. É necessário. A pior coisa que vocês poderiam querer é ter pais que não estão nem aí para vocês. Isso seria uma desgraça para a tua vida. Mas se o teu pai, se a tua mãe perguntam, é uma bênção. Aí o texto continua, verso 19, parte B. Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra, onde havia trabalhado, e disse, o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Ela não tem dificuldade nenhuma em responder à sua mãe. Eu fiz isso, o nome da pessoa onde eu estava trabalhando hoje é Boaz. O que é que tem de mais em falar? Nada. Não tem nada de mais. Agora hoje é o seguinte, por uma pseudo guarda de privacidade, fica uma criança sozinha dentro do quarto, trancada, e o pai, para entrar no quarto, ele precisa pedir autorização ao filho ou à filha. Evidentemente, eu não estou me referindo ao momento onde um pai está entrando no quarto de uma filha mulher. Eu preciso, de fato, perguntar, eu posso entrar? Porque ela pode não estar vestida, então não devo entrar. Mas não é esse o contexto. Eu estou me referindo a uma situação em que ela está vestida e ela diz, não, agora não. Agora não como? A casa é tua. A casa é dos pais, não é dos filhos. Um dia será quando a gente morrer, mas eu estou vivo. E muito vivo. Então o quarto do teu filho é teu quarto. Você manda.
E você tem a obrigação de saber o que ele faz no quarto, o que ele faz na sala, o que ele faz na cozinha, em todo canto. Sabe por quê? Porque Deus te deu a obrigação de ser a consciência dele. Nossos filhos não têm capacidade ainda, irmãos, de discernirem entre bem e mal. Um dia terão, mas quando terão? Depois desse trabalho duro que nós fazemos, sendo a consciência deles, até o dia que Deus dará a consciência formada para eles próprios. O verso 20, irmãos, é um verso que eu preciso deixar para o final. Eu vou explicar por quê, porque ele é o centro do texto. Então a gente volta para ele, eu vou lê-lo, a gente vai passar para o 21, depois a gente volta para o 20. O 20 diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. A parte B eu deixo para o final, mas a A dá para a gente tratar agora. Porque diz assim: Bendito seja o Senhor. Irmãos, isso é uma virada na vida de Noemi. Porque se você voltar comigo para o capítulo 1, verso 20 e 21, quando ela volta para Israel, e suas amigas, seus parentes a veem daquela situação, perdeu o marido, perdeu os filhos, está pobre, ela diz o seguinte, verso 20: Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi quer dizer doce, agradável. Quando ela volta, que está sem praticamente ninguém da família, as amigas dizem: oh, essa é Noemi? É isso aí que se tornou Noemi? Aí ela diz: não, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Ora, quem muda o nosso nome é Deus. Foi Deus que disse a Abraão: teu nome não será mais Abraão, mas Abraão, porque eu te farei pai de muitas nações. Teu nome não será mais Jacó, será Israel, porque tu és príncipe. É Deus que muda o nosso nome, porque é Deus que muda a circunstância da nossa vida, o destino, o objetivo da nossa vida. Aqui já não é Deus mudando o nome, é a própria Noemi. Ela está dizendo: por conta da situação que eu estou passando agora, o nome que Deus me deu não pode ser mais pronunciado a meu respeito, porque eu não sou mais agradável. A minha vida não é agradável. Eu sou uma mulher amargurada. Coisa difícil é tratar com uma pessoa amargurada. Existem pessoas, irmãos, que nós lidamos ou na família, ou na igreja, ou entre os amigos. São pessoas amarguradas de coração. Tudo que você fala para ela está ruim. Tudo é difícil, tudo é uma tristeza. E por quê? Por conta da circunstância que ela está vivendo. Mas o que me chama muita atenção no texto aqui é que ela diz: me chamem de Mara. Mas você lê do capítulo 1 até o capítulo 4, e sabe o que é que acontece? Ninguém chama ela de Mara. Todas as vezes que o narrador cita o nome, chama ela de Noemi. Sabe por quê? Porque nós não deixamos de ser o que nós somos por conta da circunstância difícil. Nós somos o que somos porque Deus nos fez ser assim. Teu nome é teu nome. Você é o que você é. Ninguém deixa de ser crente porque está passando dificuldade. Ninguém deixa de ser o que é porque cometeu uma besteira. Você é o que você é. Não muda o teu nome. E a prova disso é que Deus vai mudar a circunstância dela lá no capítulo 2, chamando ela do mesmo nome, Noemi. Até o ponto que ela vê aqueles 25 quilos de cereal e diz: bendito é Deus que nos deu esta bênção. Veja, volta comigo lá, capítulo 2, verso 20.
Então disse Noemi à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Deus usou esse homem, chamado Boaz, para nos abençoar. Quem foi que disse isso? Noemi, a doce e agradável mulher, não Mara. Mara não fala essas coisas. Pessoas amarguradas não dizem que Deus é benevolente. Elas tratam Deus como se fosse alguém ruim e maldoso. Só Noemi, só uma pessoa agradável, diz coisas agradáveis a respeito de Deus. E ela teve que reconhecer. E o texto continua, verso 21. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Depois dela reconhecer a benevolência de Deus, Ruth toma a palavra novamente e continua. Diz: não, mas não só foi isso, não. Ele deixou trabalhar no campo dele, ele me recebeu, e ele ainda disse mais. Ele disse que eu quero que a partir de agora você só trabalhe neste campo. E ele deu ordens aos funcionários deles que ninguém a molestasse. Era possível que algum homem atentasse contra ela, ela era uma estrangeira, numa situação vulnerável. Ele proibiu. E ele disse mais: deixe ela colher onde ela quiser. É interessante que, se você voltar um pouco, você vai ver que alguns elogios foram feitos de Boaz a Ruth, mas ela não cita isso na sua fala a Noemi. Porque quando eu estou ouvindo um elogio sobre mim, eu devo deixar a pessoa falar. Eu não devo interrompê-la. Se é verdadeiro, deixa ela falar. Mas eu não vou repassar isso para as outras pessoas, sair dizendo a todo mundo: fulano foi lá e me elogiou, e eu digo, todo mundo que eu chego eu vou dizer. Ela relata tudo que Boaz falou, menos o elogio. Ela elogia ele. Ele é um homem bom, ele é um homem honesto, e ele deixou trabalhar no seu campo. E disse mais: que eu andasse com os moços e as moças dele, para que ninguém me molestasse. Só que isso foi a palavra de um homem que ela não conhece. E ela está dizendo à mãe dela, porque ela espera que a mãe diga se ela deve ou não receber aquele conselho como verdadeiro. Entende? É tanto que no verso seguinte, veja, verso 22, Noemi diz: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te moleste. Ela está dizendo o seguinte: o conselho dele é bom. Ouve o conselho desse homem, que é um bom conselho. Abra comigo, por favor, Tito, capítulo 2. A partir do verso 6. Tito 2, 6 a 8. A partir do início do capítulo, verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que é que Paulo e Noemi têm em comum? Eles estão a milhares de anos de distância, mas eles têm o mesmo princípio de vida. Quem ensina é o mais velho ao mais novo.
Não é o da mesma idade, não é o de fora, é o mais velho, de perto, que você tem contato, é que ensina ao mais novo. Ela chegou em casa e disse: o que é que a senhora acha? Porque ele mandou eu andar lá com as moças dele. Ela disse: vá lá e faça do jeito que ele mandou, o conselho é bom. Quem dera, irmãos, que nós tivéssemos esse princípio no nosso meio. Que as mulheres mais jovens sempre procurassem as mais velhas para tomar bons conselhos. E que as mulheres mais velhas estivessem preparadas para dar os bons conselhos. Isso é uma bênção na nossa vida. Mas o que é que a gente tem feito hoje no meio cristão evangélico? A gente incentiva os jovens a andarem com jovens. Porque a gente colocou na cabeça que isso é bom para eles. Que todos andando juntos, né, eles vão crescer juntos. Só que isso é exatamente o contrário do que diz a Escritura. Um tolo, quando se junta com outro tolo, e a juventude é a idade da tolice, não sai um sábio, não produzem um sábio. Só produz mais tolice. Qual é a forma do sucesso para os nossos jovens? Primeiro, deixar de ser jovens, o quanto antes, abandonarem a juventude. E como é que se faz isso? Andando com pessoas mais velhas, mais experientes. Incentivem os teus filhos a andar com pessoas mais velhas. Isso não quer dizer que eles não podem brincar com criança, pelo amor de Deus. Dá para entender o que é isso. Veja o que é que Deus faz no culto. O que Deus fez no culto é uma igreja que tem pessoas experientes de cabelo branco ao lado de crianças de 2, 3 anos. Isso está implantado no culto. O que foi que o homem fez? Pegou este ambiente maravilhoso que Deus ainda nos preservou aqui e separou com várias salas. O culto dos bebês, o culto dos maiorzinhos, o culto até chegar no culto do adolescente. Isso aí se chama modernismo, que nos ensina que nós devemos separar as idades e assim eles vão aprender melhor. Isso é loucura, idiotice pura. O que faz uma pessoa crescer não é andar com pessoas da mesma idade dele, é andar com pessoas mais velhas. Isso é óbvio, é natural. Então, escuta o conselho dos mais velhos. Em primeiro lugar, respeita o mais velho. Depois, escuta o que ele está dizendo. Mas começa isso com teus pais. A cultura da gente diz que nossos pais são atrasados, são caretas. Por quê? Porque o que se está colocando hoje é o contrário do que sempre se fez. Por isso que eles são caretas. Mas nossos pais são mais sábios do que todos nós juntos. Nós devemos ouvi-los, especialmente se eles são crentes. Especialmente se eles são crentes. Essa mulher teve uma vida transformada porque ouviu os conselhos da sua sogra, que era como uma mãe. Eu rogo a Deus, irmãos, que esta igreja, ela cresça assim. Que os nossos filhos tenham prazer de sentar aqui no domingo à noite e ouvir a conversa do mais velho. Que eles brinquem, que eles tenham um momento deles brincarem, mas que eles amem aprender com o mais velho. Não com o da mesma idade. Porque nós estaremos proporcionando a eles um ambiente de sabedoria. Nós não podemos permitir que uma criança desrespeite uma pessoa mais velha no nosso meio. Isso é uma loucura. Coisa simples, né? Não tem lugar para sentar, chegou um mais velho, levanta e deixa o mais velho sentar. O mais velho está falando, cala a boca, não é hora de falar. Não, mas eu queria dar a minha opinião. Ninguém está nem aí para a tua opinião. Deixa o mais velho falar. O que é que tem a dizer uma pessoa com pouca idade? Bobagem, é óbvio. Agora, se ela sentar e aprender, um dia ela vai ter condições de falar algo que preste. Só tem 2 caminhos, irmãos. Esse é o mais duro. É o contrassenso. Esse aí é o que vão te chamar de doido, de irracional, de radical, de tudo que eles chamam. Mas é o que sempre funcionou. Respeitar o mais velho, ouvir o mais velho,
aprender com o mais velho, sempre deu certo. E não vai ser agora que vai mudar. Não é à toa que os presbíteros da igreja são chamados de quê? Anciãos. Não em idade necessariamente, mas em experiência de vida. São homens forjados na fé. E não podem ser novos demais também não. Isso é verdade. Porque não passaram por essa forja ainda. Eu disse que ia deixar o versículo 20 para o final e vou. Tem um detalhe ainda no texto, no verso 23, que diz assim: assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Preste atenção, o texto começa assim, verso 18. Tomou e veio à cidade e viu a sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar, se tirou e deu à sua sogra. Você percebe que a palavra sogra, que é como mãe, ela aparece várias vezes no versículo inicial. É a informação que começa o texto. E é a informação que termina o texto também, verso 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. O texto está enfatizando, ela ficou com a sua sogra. Para dizer o quê? Ela não só era trabalhadora, não. Ela era uma jovem trabalhadora que só tinha um objetivo na vida naquele momento: trabalhar para ajudar a sua sogra. Ela saía de casa com uma finalidade, trabalhava e voltava. Faça uma comparação com a vida de Diná, lá em Gênesis 34, que acabou sendo vítima de um abuso sexual. Diná andou por onde não devia, se expôs e acabou sendo prostituída. A culpa não é dela, mas ela se colocou num risco, compreende? Aqui não, é uma jovem que se guarda. Ela sai para o que é devido e volta para casa. Se você olhar Provérbios capítulo 7, a mulher que é antagônica à mulher sábia, Provérbios 7 diz: a prostituta passeia pelas ruas da cidade, procurando um louco para tomar. A prostituta, a mulher que não é sábia, a mulher que entra em risco, é a que fica perambulando na cidade. A jovem trabalhadora sai de casa para trabalhar e volta. A pureza dessa mulher, ela era guardada pela forma como ela andava, por onde ela andava. A sogra, que era a mãe dela, sempre perguntava: onde é que você está? Para onde é que você foi? Sabe o típico, né, a típica confusão da família tradicional, essas perguntas. Meu pai não deixa eu sair para canto nenhum, entre aspas, exagero. O final dessa história, a mulher foi honrada por Deus, conseguiu um bom marido, e dessa união dela com Boaz, veio um filho chamado Obed, de onde vem Davi. Ela é registrada na Escritura não como uma moabita qualquer, mas como alguém que alcançou a glória em Cristo pelo seu procedimento. Não tenha vergonha de criar os seus filhos assim, especialmente as filhas mulheres. Não tem que mulher estar passeando no meio da rua. Ela tem que estar guardada com o seu pai. Ela tem que ser cuidada pelo seu pai. Não tem que estar viajando sozinho, para cima e para baixo, não. É com o pai dela, andando com o pai dela, até que Deus dê a oportunidade e trouxer um Boaz para a tua casa. Aí você vai entregar esta mulher na mão de outro homem. Porque a vida inteira da mulher vai ser assim, guardada por um homem, ou o pai, ou o marido. Existem exceções, claro, a mulher ficou viúva, ela é guardada pelos presbíteros da igreja. Mas sempre guardada por um homem.
que cuida da hora que ela sai e a hora que ela chega. Olha quem é esse homem que guarda tão bem essa mulher. Eu dei uma pista aqui, que o verso 20 é o verso principal. Mas como é que a gente chega nisso? Acompanhe, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos encontrar aqui uma estrutura chamada quiasmo, que é marcada como a letra X, né? E ela vem trazendo informações de uma ponta a outra, até que no meio, quando você encontra o meio, você encontra o tema daquele texto. Veja, verso 18 começa assim: tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Claramente aqui, a relação dela com a sogra é o tema que se repete no verso 23, eu já mostrei isso a vocês. Verso 19, parte A, diz assim: então lhes disse a sogra, onde colhestes hoje, onde trabalhaste? Isso se repete no verso 22, isso Noemi, a sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias as servas dele, para que noutro campo não te moleste. Fica com Boaz. Verso 19, parte B. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Isso vai ser dito de outra forma no verso 21. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. E o que restou? Verso 20, que diz o seguinte: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais, Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Este homem é um dos nossos parentes, mas também um dos nossos resgatadores. Ruth estava lá até agora, não sabia quem era Boaz. Quando ela chega em casa, depois de trabalhar duro, Noemi revela. Ela lembra do nome dele. Eu me lembro. Ele é parente nosso. Aí ela não lembra só do parentesco. Ela lembra da lei de Levítico 25 e de Deuteronômio 25, que vocês podem ler em casa depois. A lei do levirato, a lei onde o cunhado deveria casar-se com a cunhada depois que o seu irmão morreu, caso o seu irmão tenha morrido sem ter filhos, para suscitar filhos e aquela família não desaparecer, porque era uma desonra morrer sem filhos. Ali a família acabou. Só que isso era para o irmão. Se nós tivéssemos tempo de ler lá Levítico 25 e Deuteronômio 25, vocês veriam que o primeiro da lista era o irmão. Aí se o irmão não quisesse, vinha o tio. Se o tio não quisesse, um primo e assim por diante. É por isso que Noemi diz assim: ele é um dos. Ele não é o resgatador, porque ele não era irmão. Ele não era irmão de Elimeleque, não era irmão de nenhum dos filhos de Elimeleque. Mas é da família. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: ele não tem obrigação. Porque, em primeiro lugar, ele não é irmão. Ele não tem obrigação, em segundo lugar, porque a lei falava de escravo. Elas não eram escravas. E, em terceiro lugar, ele não tinha obrigação de casar-se com Ruth, porque Ruth era moabita, não era israelita. E agora? Não é da família. E mesmo assim, Noemi diz: ele é um dos nossos resgatadores. Sabe por quê? Porque ela compreende que desde o momento em que Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus, e abandonou Moabe, ela se tornou, no coração, uma israelita. O que Paulo vai explicar lá em Romanos, muitos anos depois, que os filhos de Abraão não são os filhos da carne, mas os que creem como Abraão. Quem deixou sua terra e sua parentela foi Abraão. Então, todo aquele que tem a mesma fé de Abraão é filho de Abraão. Então, Ruth é uma israelita. Então ela entra na lei do levirato, segundo a teologia de Noemi. Mas não é obrigado. Se a gente fosse lá para o capítulo 4, ele, quando começa a se interessar por ela, Boaz vai até a casa daquele homem que realmente era o resgatador na linha de sucessão. Ele diz: você vai querer resgatar? Aí ele diz: não, eu não tenho interesse. Ele diz: então diga logo, porque se você não pagar, eu vou pagar o preço por ela. Ele disse: pode ficar no meu lugar. E ele compra a dívida daquela mulher, casa-se com ela e tem filho com ela. Sabe o que isso quer dizer? O que lá em João 10,
Gálatas e outros textos dizem que Cristo não tinha obrigação de morrer por nós, mas ele morreu voluntariamente. Ele deu a sua vida não por uma obrigação, mas voluntariamente. Ele quis pagar o preço pela sua noiva, casar-se com ela e ter muitos filhos. Essa história não é outra do que a história do Evangelho. Ruth é como a igreja. Boaz é como Cristo. E o meio pelo qual essa mulher foi resgatada foi o trabalho duro de Cristo na cruz do Calvário. Porque não haverá glória se não houver cruz. Portanto, irmãos, abandonem qualquer tipo de pensamento a respeito dessa cultura woke ou qualquer outra que venha se levantar. Porque a cultura cristã é a cultura da cruz, do sofrimento, do estar alerta, verdade, mas alerta com os teus filhos, alerta com o que acontece com eles, com quem eles aprendem, onde eles vão, para onde eles vêm. É isso que a gente precisa estar alerta, trabalhando duro dentro e fora de casa, mas tendo a certeza que o nosso Redentor já pagou o preço não só por nós, mas por eles também, e que Ele há de abençoar a nossa família, com uma salvação que não é fruto do nosso trabalho, mas do penoso trabalho dele. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos orar ao Senhor. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua bênção esta manhã, e nos trazer a Tua palavra, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia deste povo, que nós possamos, Senhor Deus, mesmo que a contragosto, porque fomos tantas vezes ensinados do contrário, baixar a nossa cabeça para as Tuas instruções e todos os dias tentar meditar nelas e colocá-las em prática, para o benefício da nossa vida, da nossa família, da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, porque Tu és o nosso Redentor por meio do Teu Filho. Redime-nos todos os dias para que possamos alcançar um coração sábio. No nome de Cristo nós oramos. Amém.